Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vim dar algumas dicas para vocês e mostrar como que eu faço roupas nos meus desenhos. E apesar desse vídeo estar sendo feito no digital, ele serve tanto para quem está aprendendo a desenhar no papel quanto para quem está aprendendo a desenhar no digital. Mas antes da gente ir pro vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha. Lembrando, pessoal, que os links dos materiais que eu tô usando estão todos aqui embaixo na descrição. Então, se você se interessou por alguma coisa, é só dar uma olhada. E é isso, vamos pro vídeo. Primeira coisa, antes da gente desenhar roupas, a gente precisa entender como elas funcionam. E a gente sabe que as roupas são feitas de tecido, ou pelo menos a maioria, e o tecido se deforma dependendo do volume que está debaixo dele, ok? E para entender como as roupas funcionam, a gente precisa entender como os pontos de tensão funcionam. E os pontos de tensão são basicamente os responsáveis pelas dobras que a gente vê nas roupas, ok? Então vamos supor que você pendurou um pano em um cabideiro. Gente, eu não sei o nome. Um lugar que pendura panos. Enfim, vamos supor que você pendurou um pano num lugar que pendura panos. Ele vai ficar mais ou menos assim. E isso acontece porque esse pino que você pendurou, ele forma um ponto de tensão. E os pontos de tensão a gente vê mais em, por exemplo, no corpo a gente vê mais em articulações. Mas ponto de tensão é responsável por puxar ou suspender a roupa. Então, o ponto de tensão tá suspendendo a roupa no ar assim, tá segurando assim. E aí, por conta da gravidade, as dobras estão indo nessa direção aqui, ó, pra baixo. Ou seja, as dobras estão saindo do ponto de tensão. E geralmente é assim mesmo, elas saem do ponto de tensão assim. Agora vamos mudar um pouquinho o exemplo. Imagina 4 pessoas segurando um pano enorme. E cada uma tá segurando uma ponta dele. E elas estão puxando. Dessa vez ele fica mais ou menos assim. Então agora ele tem 4 pontos de tensão. E esses 4 pontos de tensão estão puxando, ou seja, estão esticando. E essa parte do meio aqui, ela vai ficar mais vazia. Justamente porque as dobras indicam excesso de tecido. E como está sendo esticado, meio que como está sendo puxado assim, as pessoas vão estar puxando o tecido para as pontas, né? E aqui no meio vai ficar mais vazio, vai ficar com menos, justamente porque ele está sendo esticado. E isso é basicamente o básico para a gente aprender a desenhar roupinhas. Ok, agora vamos colocar isso em prática. Desenhando em corpos mesmo, mas antes, presta bastante atenção. O seu melhor amigo para aprender a desenhar roupas vão ser as suas referências. Use referências sempre que você puder, porque elas vão te dar uma boa bagagem visual e elas também vão te ajudar a entender como tecidos diferentes funcionam, principalmente no corpo, enfim. Eu fiz 2 corpos femininos e em um eu vou colocar uma roupa mais larga e no outro eu vou colocar uma roupa mais apertada. E uma dica muito importante é não vai direto fazendo a roupa, sabe? Faz o esboço de um corpo antes, porque, como eu tinha dito, a roupa deforma de acordo com o volume que tem por baixo dela. Ou seja, fazer o corpo antes vai te ajudar a fazer a roupa. E não precisa fazer tão detalhado, basta fazer algumas estruturas principais. Eu vou começar com a roupa mais larga. E às vezes a gente consegue também, ó, ver essa parte aqui que seria tipo meio que o verso da roupa, tipo o outro lado, por causa do volume. Ó, e aqui no seio, como eu tô desenhando um corpo feminino, o seio acaba virando um ponto de tensão também, né, já que tem volume. Então, meio que ele vai ficar suspendendo o tecido da roupa. Então, a gente tem algumas dobras aqui também, partindo do seio, que tá suspendendo a roupa, né? Aqui na axila, a gente vai ter algumas dobras também, porque
Como eu disse antes, a maioria das articulações são pontos de tensão, né? Elas formam pontos de tensão, as articulações do nosso corpo, no caso, axilas, cotovelo, joelho. E como esse tecido está sendo meio que suspenso, assim, né? Suspendido, a gravidade tá puxando ele para baixo. Então a gente vai fazer algumas dobras aqui e sem a camada de esboço, fica mais ou menos assim uma blusa larga. Agora vamos pro próximo e eu vou fazer uma blusa um pouco mais apertada. Vou começar com a gola da blusa. E como essa é uma blusa mais apertada, ela vai contornar um pouco mais o corpo também. Então agora que é uma blusa um pouco mais apertada, as dobras elas não vão ficar tão puxadas para baixo, mas sim contornando o corpo, porque, enfim, o corpo tá esticando o tecido. Então as dobras vão contornar mais o corpo. Ó, a gente vê que o corpo é um cilindro, né? Essa parte aqui é um cilindro. E as dobras estão contornando ele, tipo assim. Estão indo no sentido dele, já que está sendo esticada. Vou colocar umas dobras aqui também, né? Já que está sendo esticada. Vamos ter dobras aqui também, né? Articulação e aqui. E algumas dobras aqui também. E ficam assim, sem o rascunho. E é basicamente assim que eu faço roupas mais largas e roupas mais apertadas. Uma das principais formas de deixar o desenho da roupa mais realista é definitivamente o sombreamento. E eu gosto de praticar através de imagens e depois de um tempo de prática a gente cria uma noção de como a sombra funciona. Por exemplo, sempre tem sombras mais fortes, mais próximo das dobras e dos pontos de tensão. E aí você pode ir praticando também. Eu pego geralmente minhas fotos no Pinterest e eu sempre opto por fotos que têm um sombreamento mais visível e mais demarcado, para ficar mais fácil, né, a experiência assim de treinar também. Agora sobre diferentes tipos de materiais. Existem inúmeros tipos de materiais de roupas e cada um se comporta de um jeito diferente no corpo. Porém, ainda assim, existe um padrão. Materiais mais finos e leves tendem a ter mais dobras e tecidos mais pesados e grossos têm menos dobras e dobras mais sutis e não modelam tanto a pessoa, né, que está vestindo. Então, sempre ficar atento a materiais diferentes e eu gosto muito de treinar com vários materiais diferentes de roupa também. Por exemplo, quando eu vou treinar roupa, uma vez eu pego um material mais fino, como seda ou coisa assim, e em outra vez eu pego um material mais grosso para treinar, para eu ir treinando essa diferença. E apesar das dobras parecerem aleatórias, elas não são tão aleatórias assim. Por exemplo, às vezes dá para se observar um padrão. Por exemplo, a gente tem essa dobra aqui que é basicamente um zigue-zague, e ela se repete aqui nessa calça também. Claro que não é um zigue-zague perfeito, tipo assim, mas, enfim, existe esse padrão e é basicamente quando a roupa tá um pouco mais pesada em uma área específica. Por exemplo, a calça ela é um pouco mais estreita, só que ela é larga, então o tecido se acumula aqui, mais ou menos. Além do zigue-zague, a gente tem outro padrão que é basicamente dobras num formato assim, tipo de U. Tipo a letra U. Aqui, por exemplo, formato de oval. Enfim, eu faço muito nos meus desenhos. Dá pra ver aqui. E aqui também. E essas dobras ficam mais próximas da onde tem um ponto de tensão, né? Aqui, no caso, as articulações. E, enfim, observar esses padrões vai te ajudar a fazer diversas roupas diferentes. Até porque, como eles se repetem, você vai ver o de uma coisa que você fez em outra coisa que você vai fazer. Então, você vai estar sempre em contato com esses padrões de dobra. E como eu já falei no início do vídeo, o tecido ele se deforma de acordo com
o volume que tá embaixo dele. Então, a roupa tem caimento diferente em corpos diferentes. Então, corpos diferentes também formam pontos de tensão diferentes. Por exemplo, um homem e uma mulher. A mulher tem seios, né, que vão sim formar pontos de tensão. E dependendo da roupa, fica assim um pouco mais sutil, mas se for uma roupa mais apertada, fica um pouco mais demarcado também. E de uma pessoa magra para uma pessoa mais gordinha, dependendo da roupa também, a pessoa mais gordinha vai ter sim alguns pontos a mais de tensão. Então a gente tem que ficar atento a essas diferenças para o desenho fazer mais sentido. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero ter conseguido ajudar vocês com alguma coisa. E é isso, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!